Saudações, colegas estudantes, pais, mães e responsáveis. Então, estamos aqui começando essa videoaula do nosso módulo de biossegurança, aqui do evento de formação, o curso de formação para o ensino remoto do Campus Macau, do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Vamos falar então sobre biossegurança, os cuidados, que a gente vai ter que ter nossa vida aí fora da escola e também à medida que a gente for retornando com atividades presenciais, os cuidados aí dentro da escola, dentro da sala de aula. Então, quando a gente vê na internet, bota biossegurança no buscador de palavras da internet, de conteúdos da internet, vai achar vários símbolos, um mais demoníaco, esse aqui mais vampiresco, esse aqui mais bonitinho, mais fofinho, esse mais aracnídeo, esse outro mais sanguinolento aqui, Então, todos esses são representações artísticas, do símbolo padrão da biossegurança, que é esse aqui, que é determinado em norma, tem todas as dimensões padronizadas. E para que a gente precisa de um padrão realmente, A gente precisa de um padrão para poder capacitar as pessoas a reconhecerem o símbolo, e não distorções dele, Então esse símbolo foi inspirado no microscópio, são as três lentes objetivas e no centro ali a lente ocular, e a ideia era representar micro-organismos, organismos que não são vistos a olho nu, nesse caso da biossegurança, aqueles que provocam doença que a gente chama de patógenos. Então, o que seria aqui a biossegurança? É um conjunto de ações que vai se direcionar para a prevenção e a proteção do trabalhador, e também a minimização dos riscos das atividades aqui de pesquisa, produção também, no caso do ensino, nosso caso aqui, desenvolvimento tecnológico, prestação de serviços também, tudo isso visando a saúde do ser humano, e a preservação do meio ambiente. Não podemos esquecer que o ser humano é parte do meio ambiente e é influenciado por ele, A nossa saúde depende também da saúde do meio ambiente. E, claro, aqui também entra a questão das qualidades dos resultados dessa atividade em biotecnologia. Imagine o resultado de um exame de sangue, não pode ser comprometido. Imagine ali a segurança alimentar, quando a gente compra aqui um frango e a gente quer ter certeza que ele não está contaminado. Então, a biossegurança ela é aplicada aqui em laboratórios de ensino, de pesquisa, de biotecnologia, também na questão da saúde animal, as epidemias animais, que podem comprometer aí seriamente a nossa economia e também a nossa saúde, O controle da produção de alimentos aqui, no caso de proteína animal, o caso do camarão, Então a gente tem também esses controles, essas barreiras sanitárias, Também no hospital, prevenção da infecção hospitalar e também a contaminação do próprio funcionário do hospital, da própria equipe ali de saúde. Na agricultura, a questão do equilíbrio ecológico, das pragas, os transgênicos, a biossegurança se preocupa com isso. E para a gente, botei por cima aqui, é claro, o ambiente de ensino, a gente conseguir segurar, nesse tempo que a gente está vivendo agora, dessa pandemia aí da Covid-19, que é a doença provocada aqui pelo coronavírus SARS-CoV-2. Então, os cuidados e os protocolos que a gente tem que ter de segurança em saúde, de biossegurança no ambiente hospitalar. Quem fiscaliza a biossegurança? A gente tem a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e nos estados e municípios a Covisa, que é a Vigilância Sanitária Municipal e Estadual. Então a Anvisa vai estar fiscalizando questões de saúde pública, restaurantes, licenciamento de hospitais, de clínicas, de serviços de saúde. O IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, cuida aqui das licenças ambientais, E a questão também dos transgênicos, Eu tenho que tirar a licença ambiental para poder plantar transgênico. O Ministério da Agricultura, a gente tem a Superintendência Federal de Agricultura, ela cuida aí da fiscalização de alimentos também.
aquele carimbo do CIF, né, Selo de Inspeção Federal, é o Ministério da Agricultura que vai estar fiscalizando isso para a gente realmente ter qualidade, garantia da qualidade e de biossegurança dos alimentos. Secretaria Federal do Trabalho fiscaliza os ambientes de trabalho, essa relação entre empregado e empregador, né, o uso de equipamentos de segurança, de sistemas de segurança nos ambientes de trabalho. Também agora, no caso das pandemias, as polícias, né, para estar garantindo o cumprimento da legislação estadual, municipal, também federal, por exemplo, aí, o uso da máscara, a interdição de praias, né, de restaurantes, de boates e o controle desses acessos, né? Então as polícias nos ajudam nisso também. Os conselhos federais que regulam a atividade profissional, aqui o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, desculpe, o CREA, né? O Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Enfermagem, então vai estar regulando os códigos de ética, a atuação profissional mesmo das pessoas que trabalham com biotecnologia. As secretarias de saúde, importantes, né, dos estados e municípios, o próprio Ministério da Saúde em nível nacional, os sindicatos que regulam essa relação entre o capital e o trabalho, né, então assim, trabalhadores e empresas, empregados e empregadores aqui, né. Então, quem vai estar mediando essa relação são os sindicatos, tanto o sindicato patronal quanto o sindicato dos trabalhadores. Então, o que seriam esses patógenos, né? São os micro-organismos que conseguem gerar doença no ser humano. Nem todo micro-organismo é problemático para o ser humano, alguns são até, muitos, né? São até benéficos, né? Imagine aí toda a cerveja produzida, todo o iogurte, toda a coalhada, queijo, né? Tudo isso usa micro-organismos. Então eu tenho aqui os fungos, os vírus, as bactérias e as rickétsias, né, que são categorias de bactérias, os protozoários, também os parasitas, que podem ser... Os parasitas têm esse comportamento de sugar a energia do seu hospedeiro, né? Então os parasitas podem ser vírus, podem ser fungos, podem ser bactérias também protozoários. Os príons, que são moléculas de proteína, as toxinas, biotoxinas, né, as toxinas produzidas por seres vivos aí, são considerados também risco biológico, e a cultura de células. A gente pode cultivar uma célula tumoral, né, uma célula cancerígena in vitro, para fazer o exame, né, e essas células também são consideradas aqui risco biológico. Então coloquei aqui algumas fotos, esse é um fungo aquático, aqui o SARS-CoV-2, a Covid-19, né, chama coronavírus porque ele tem formatos de coroas aqui na superfície. O HIV, né, o vírus da AIDS, também aqui o gripe suína, H1N1, esse aqui da dengue, o ebola vírus, bem, esse aqui que provoca febre hemorrágica, né, muito letal esse aqui. A febre amarela, o vírus amarílico. E aí a gente tem que se preocupar agora, né, falando em vírus, dos vírus emergentes. O que são isso? São aqueles vírus que estão realmente bombando aí, que estão dominando o mercado viral aí do mundo, né? Então a AIDS não é tão nova, né, mas ela é emergente, ela está já em fase de endemia, né, ela existe nas regiões do mundo de maneira controlada, mas está lá, né? Então é um vírus que provoca a imunodeficiência, né? Nosso organismo não consegue se defender de ataques de outros micro-organismos, porque o vírus HIV consegue danificar ali o nosso glóbulo branco, os nossos, né? A dengue, ó, talvez vocês não conheçam ninguém que faleceu de dengue, mas ela é 1% letal. Então, de cada 100 pessoas, uma vem a óbito. O Zika vírus, que é bem mais recente, né? Esse aqui provoca a microcefalia, no caso do bebê, né? Do feto. Também a síndrome de Guillain-Barré, que são dores articulares, né? E a chikungunya, que provoca, ela não vai lhe matar, mas ela lhe provoca incapacidade temporária. E você pode ter efeito dela por mais de um ano.
né? São dores reumáticas, né, nas articulações. A febre amarela também, e a gripe suína, que também é 1% letal. Agora veja, o problema da gripe suína é que ela é transmitida pelo ar, ela não precisa de um vetor. Tá? Mas ela é menos virulenta, quer dizer, menos facilmente transmitida do que a Covid-19, né? Mesmo assim, ela mata 1% das pessoas que se contaminam. Tá? Talvez também você não conheça ninguém que morreu de gripe suína, mas 1% pode ser você, pode ser eu, né? Já é um percentual significativo, né? E o corona, veja só aqui, o SARS-CoV-2, né? Ele é 3,5% letal, né? Isso é muito, tá? 3,5% letal é alguém que a gente conhece. É um parente, um amigo do vizinho, alguém que a gente sabe o nome. Tá? É muito. No Brasil, a gente está chegando agora em 3,1% de letalidade. As pessoas, como é essa taxa de letalidade? As pessoas que confirmadamente têm o vírus, quantos por cento dessas pessoas faleceram? Tá? Quantos por cento faleceu? Então, é claro que a gente tem uma subnotificação, tá? Mas a gente consegue esse número aí com precisão porque essas pessoas que entram nessa estatística são as que fizeram o teste e deram positivo. Então, 3,5% acaba vindo a óbito, né? Aqui tem uma charge, né, do chikungunya aí discutindo, né, a invasão dos produtos chineses e tal, porque ele está envolvido aqui na transmissão da dengue, da zika, da chikungunya e da febre amarela, né? É aí um mosquito tetrafúgio, né? Um vetor de várias doenças, né? E agora, claro, como é um vetor e ele é controlado, ele é regional, ele é também sazonal, tem épocas que eu tenho mais mosquito, o controle é melhor do que o da coronavírus, né? Então, para vocês terem ideia, ano passado o Brasil registrou 600 mil casos de dengue, né? Então, se morrer 1% disso, já é muita gente, né? E a gente já se assustava. Agora, imagine aqui, o Brasil está registrando agora 4 milhões e 500 casos de corona. E olha que a gente não está testando todo mundo, né? Muita gente não tem sintoma, acaba não fazendo nenhum teste. E a gente não terminou o ano ainda, né? A gente está de março até agora. A gente está aqui no mês de setembro, final do mês de setembro, né? Então já temos 4 milhões de casos. Veja como ela é muito mais virulenta, né? E 138 mil pessoas morreram até hoje. Aqui a taxa aqui dá 3% de letalidade. Eu aumentei aqui o número um pouquinho. 138 mil pessoas são muitas pessoas. Tá? Então, tem alguém que a gente conhece aqui nessa lista, né? Então, falando agora de bactérias, a gente tem o estafilococo áureo, que é muito letal também, a infecção hospitalar, acaba levando muita gente aqui pelo estafilococo. Também o Vibrio cholerae, aqui contaminação da água, também regiões que têm dificuldade aí de sistema de esgoto, né, deficiência, né, de sistema de esgoto. Você tem uma diarreia com essa bactéria aqui, morre desidratado. O ácaro, né, é um parasita. Isso aí das bactérias, agora também aqui parasitas aqui, né, o Sarcopsis scabiei, dá problema de pele, né, coceira de pele. Trypanosoma cruzi aqui da doença de Chagas. Pode se contaminar aí pelo barbeiro, né? O vetor dele é o barbeiro. E aqui o prião da vaca louca, você pode se contaminar comendo uma carne contaminada. Daí a importância da gente ter controle sanitário aqui de alimentos, né? Então, para a gente se proteger, a gente tem que classificar os riscos biológicos em categorias. São 4 categorias. A categoria 1 é a mais leve, é aquele que a nossa mãe já nos ensinou a nos defender. Lave as mãos, tome banho, faça higiene pessoal, né? Então são agentes de baixo risco, né? O classe 2, Biosafety Level 2, aqui já são os endopatógenos, né? Então
já nos provocam doenças mais sérias, mas ainda com controle, com tratamento, com baixa taxa de letalidade, né? O biossegurança 3 ali, nível de biossegurança 3, aí sim são os potencialmente letais, por exemplo, a AIDS, né? E a gripe suína também aqui classe 3, tuberculose também classe 3. E o BSL4 é classe de risco elevada, vai ser a questão de você ser letal mesmo, né? Então, aqui a gente está nessa fase, como a gente não tem um tratamento eficaz e nem vacina, se classifica como classe 4, né? O coronavírus está aqui entre o 3 e o 4, né? A gente já está desenvolvendo tratamento e, e espero, né, que até o fim do ano a gente chegue numa vacina para ele ser rebaixado à classe 3, de fato, né? E aí a gente ter só uma lembrança daquela fase no começo do século, né? Do século XXI, onde o flagelo passou aí pelo mundo, né? Então vamos para algumas definições. O que é um hospedeiro? O hospedeiro é aquele ser vivo que consegue conviver com um micro-organismo patogênico, patógeno, né? Consegue conviver tempo suficiente para propagar a doença. Tá? Às vezes ele convive a vida toda sem ter doença. É o caso aqui do gambá, que convive com a doença, com o parasita ali da doença de Chagas, né? Tá? E às vezes ele morre também, é o caso da febre amarela que mata o macaco, né? Mas o macaco consegue estar vivo tempo suficiente para que o mosquito transmita para outro macaco ou para um humano. Febre amarela, né? Temos também os reservatórios, que são ambientes que não são seres vivos, né? Então, um esgoto, uma casa de lixo, então esse é um reservatório. É onde eu vou ter o micro-organismo patogênico. E o vetor é aquele agente que vai levar do hospedeiro ou do reservatório até o próximo infectado, o patógeno. Tá? Então, por exemplo, aí o Aedes aegypti, que transmite aí a dengue, a chikungunya, né? Um vetor. O barbeiro, que transmite aí a doença de Chagas do gambá para o ser humano. Então, aí um vetor. Né? Depois a gente vai ver a classificação desses vetores. E é importante saber que o próprio hospedeiro pode ser um vetor, né? Então você está contaminado aí com o SARS-CoV-2 e pode propagar ele para outra pessoa sem saber que está contaminado, inclusive, né? Sem ter sintoma de doença, né? Algumas doenças conseguem se propagar sem manifestar sintomas em alguns indivíduos, né? Virulência tem a ver com a capacidade de persistência e propagação no meio ambiente. Então, quanto mais resistente, quanto mais facilmente se propaga, mais virulento é o agente, né? Esse termo serve também para bactérias, para parasitas, tá? Não é só para vírus. E a carga viral é a quantidade de material biológico necessária para poder lhe infectar. Tá? Quanto menor for essa quantidade, a gente diz que maior é a virulência do agente. Tá? Então, veja só, a catapora ela é mais virulenta do que a AIDS. Você está com catapora na escola, né? Você consegue infectar muitas pessoas ao seu redor rapidamente, né? Enquanto que a AIDS não, porque a forma de transmissão é diferente e também o tempo de vida desse micro-organismo fora do corpo humano é bem menor. Tá? O caso da Covid-19 e do SARS-CoV-2, a gente tem uma baixíssima carga viral, gotículas já são suficientes, né? Gotículas de saliva nesse caso, que se transmite aí pelo ar. Ele é transmissível pelo ar também, e esse vírus aguenta muito tempo fora do corpo humano, em suspenso no ar ou em algumas superfícies. Né? Então a gente diz que ele é virulento, muito virulento. Né? E a viremia, não confundir aqui com virulência, viremia é a quantidade do agente no sangue do infectado. Então, por exemplo, quem é portador aí do HIV não necessariamente desenvolve a doença AIDS, né? Desde que a gente tenha uma taxa de viremia baixa. Né? Então, para isso existem os tratamentos que ainda não conseguem matar o vírus, mas conseguem reduzir muito a replicação desse vírus a ponto de a gente ter um nível seguro desse vírus no sangue do infectado ali e ele poder ter uma vida com qualidade. O antibiótico é que sim um agente químico que vai
matar, né, que vai atenuar, que vai reduzir a quantidade do micro-organismo no corpo humano. Tá? E finalmente a vacina, que vem de vaca, vaccinae, do latim, né? A vacina é um estimulador de defesas do organismo, né? Na verdade, a gente faz um ataque controlado ao organismo, regulado, né? Normalmente com vírus inativo, com fragmento de DNA do vírus, para que o organismo fabrique ali as matrizes dos anticorpos e também as células T aí que vão evitar a propagação do vírus no nosso corpo, né? Então são duas coisas, né? Um anticorpo que vai matar o vírus e as células T que vão se acoplar no mecanismo de aderência do vírus às células humanas e evita a propagação desse vírus no corpo, né? A replicação do vírus no corpo. Tá? Então a primeira vacina veio da varíola, né? Daí a ideia de se chamar de vaccinae, né? Então a varíola bovina ela não era letal, mas ela lhe dava imunidade para a varíola humana, que é letal. Tá? Então se inventou um processo de variolação, você pegar o vírus lá da vaca mesmo e contaminar o ser humano para o ser humano desenvolver o sistema imunológico para esse vírus, o outro vírus, né? Que é parente desse, da varíola humana, né? E a varíola foi uma doença importante, a gente teve até aí a revolta da vacina em 1904, né? Começo do século XX aí, porque o povo não acreditava em vacina. Veja só como pode alguém não acreditar em vacina, né? Se achava que a vacina ia matar os velhos, né? Que a vacina era uma imposição do governo, era uma trama, né? E é claro que nos tempos que a gente está, a gente tem mais acesso à informação, mas cuide que a gente tem acesso também à desinformação, né? Mas estamos todos aí esperando a vacina do coronavírus aí para salvar o mundo, né? Esse amigo aqui, o Alexander Fleming, inventou o primeiro antibiótico, né? E ele estava cultivando bactérias em laboratório e viu que surgiu um fungo, esse fungo matou as bactérias, né? Então, na verdade, não foi o fungo que matou a bactéria, foi uma toxina que o fungo produzia e o nome desse fungo era penicilino. E aí ele deu o nome da substância ali de penicilina. E ela foi muito importante no tratamento aí da gripe espanhola, né? Começo do século ali, da Primeira Guerra Mundial, naquela época ali. E até hoje a gente usa a penicilina, o antibiótico de geração 1. Pronto, falar agora de vetores, não é esse vetor aqui da física, né? Lá do professor Raoni, do professor João, né? Mas tem esse mesmo sentido e essa mesma direção da física, né? Então o vetor é aquele agente que vai levar o patógeno de um ponto a outro. Tá? Então não é assim, a gente tem direção, sentido e módulo, né? Então a gente poderia entender o vetor como aquele agente capaz de levar de uma direção a outra, e o módulo seria a quantidade que ele leva, né? Então se ele leva a quantidade necessária, a carga viral necessária para infectar um indivíduo, a gente chama ele de vetor. Né? Aí os vetores podem ser mecânicos ou biológicos. O vetor mecânico pode ser também um ser vivo, mas o micro-organismo não se altera dentro desse agente. Tá? Então, por exemplo, a formiga é um ser vivo, mas ela é um vetor mecânico, não é um vetor biológico, porque a bactéria não se altera nas patinhas dela. Né? A seringa de injeção também é um vetor mecânico. E olhem só quantos vetores mecânicos a gente tem que são importantes aqui para o coronavírus, né? As maçanetas, corrimãos, a tela do nosso celular, a nossa roupa, as superfícies, as demais superfícies onde a gente possa estar tocando, objetos pessoais, lápis, borracha, caderno. Então eu vou contaminar minha mão e depois, no caso aí do SARS-CoV-2, levo a minha mão no olho, a minha mão no nariz, na boca, contamino o alimento que eu estou comendo e aí acabo botando para dentro do meu organismo aquele patógeno que estava bonitinho, pairando ali no ar e depois se depositou em alguma superfície. Ou a gente mesmo tirou da nossa área contaminada aqui, se eu tiver portador, né? E coloca lá na maçaneta para outro colega se contaminar, né?
E eu tenho ainda os vetores biológicos, onde o micro-organismo sofre alteração no seu interior. É o caso de alguns parasitas do porco, né? Daí a importância também do controle sanitário da produção de alimentos, né? A disseminação, então, o que seria isso? É a propagação, né? Como é que eu vou avançar? Como é que eu vou? Não, como é que o micro-organismo vai conseguir avançar sobre um território e sobre as pessoas, né? Então, começa com o evento sentinela, que a gente chama de paciente zero, e se deflagra um surto, que são alguns casos pontuais numa região, né? Numa micro-região. Quando esse surto evolui um pouco mais, a gente chama de epidemia, que é uma coisa de uma região maior, né? De um estado, de um país, né? Quando passa de 3 países, a gente começa a chamar de pandemia, que seria uma epidemia global. Às vezes ele é contido pelo clima, às vezes ele é contido por condições geográficas, por condições socioeconômicas, porque as pessoas simplesmente não conseguem sair daquele local, porque o vetor não consegue se deslocar uma distância maior, né? Mas existem alguns vírus e bactérias aqui que eles conseguem sim ter uma alta taxa de virulência e se propagar a longas distâncias, né? E claro que a gente se preocupa muito com esses que são transmitidos pelo ar. Caso do H1N1, né, da gripe suína e também do corona. Depois que se controla essa pandemia ou essa epidemia, ou esse surto, né, a coisa pode se manter ali naquela região ou no planeta e a gente chama isso de endemia. Por exemplo, a AIDS, né, ela já é endêmica, a gripe suína já é endêmica. A gente tem ela de maneira controlada, tenta ir baixando o número de casos, tenta ir zerando, né, se possível zerando o número de casos, mas ela está ali. O ideal é a gente erradicar, como a gente erradicou a paralisia infantil e a varíola também, né? Pronto, essa curva você já deve ter visto centenas de vezes, né? A gente tem divulgação, né? O governo trata disso também aí nos meios de comunicação, né? O que seria isso? É a taxa de aumento do número de casos em relação a essa linha tracejada ali, a capacidade de atendimento do nosso serviço de saúde. Então, é claro que se a gente diminuir essa taxa de aumento e fazer com que o pico da epidemia não chegue na taxa total, a gente vai ter atendimento para as pessoas no hospital, né, no serviço de saúde, né, e é isso que a gente quer, né. E claro, a gente quer que ela nem suba ou que ela comece a descer antes de chegar nessa linha tracejada aí, né. Tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado. E o que se foi feito, né? O que foi feito? Uma das maneiras é vacinação, se a gente tem vacina, né? Nesse nosso caso aqui foi a restrição do deslocamento, né, do convívio social, a gente chamou de isolamento social, né, e funcionou, né. O Brasil está tendo uma curva um pouco diferente dessa daí, como foi em outros países, né, por causa do nosso tamanho. O Brasil é um país continental, tá? A gente é muito maior do que países da Europa, por exemplo, né. Então, o que aconteceu? A gente chegou num patamar, chegou num nível máximo aí, o nosso pico se manteve, porque alguns estados iam subindo e outros estados iam baixando, então na média nacional, o número de casos nacionais, né, acabou se mantendo e a gente está tendo um indicativo que agora começa a baixar, né? Espero que baixe mesmo e que a gente não tenha aí o que a gente chama de segunda onda, né? Está subindo de novo, porque as pessoas podem simplesmente relaxar, né? Achar que passou, né? Que foi está superado e aí a gente teria uma segunda onda com outro pico, né? O outro patamar elevado e o nosso sistema de saúde pode daí não comportar, não dar conta de atender as pessoas, né? Tá? Por isso é importante a gente segurar na raiz. Então esses dois gráficos aqui mostram isso, né? Se você tem uma pessoa e consegue limitar o contato dela, por exemplo, lá no começo, né? Ela vai infectar menos pessoas, né? Se você consegue simplesmente infectar na segunda camada ali, se você consegue bloquear esse contato, você vai estar diminuindo a infecção, mas o efeito é bem menor, né? Então é importante a gente ter aí o controle do contato entre as pessoas, né? É claro que isso traz impactos econômicos, né? Porque a gente deixa de gerar riqueza, né? O que gera riqueza numa nação é o trabalho, né?
Então isso dá um impacto e isso pode também dar impacto no efeito da doença, porque sem riqueza a gente também tem menos condição de atendimento, a gente tem piores condições socioeconômicas, né? Então achar o ponto de equilíbrio disso, de a gente conseguir proteger as pessoas e também proteger a economia, que também afeta a saúde das pessoas, é uma coisa bem difícil, né? E nunca foi feita, né? Então assim, os governos também estão aí de maneira empírica, sabendo até onde pode fechar a torneira, né, até onde pode liberar, quais serviços, né, aglomeram mais pessoas, quais serviços propagam mais, quais serviços, quais atividades aí propagam mais, né? E é claro que no nosso caso aqui das escolas é uma coisa importante porque imagine que a gente atende aqui 6 municípios, né, uma região grande aqui, a gente tem 1.000 estudantes no nosso campus, e esses 1.000 estudantes têm família, têm pessoas de maior risco, né? Essa taxa de letalidade também ela varia com a idade, com comorbidades e tal, né? E os jovens, eles têm uma taxa também de menor de manifestação, quer dizer, a gente tem mais gente assintomática, gente sem sintomas, né? Então isso complica um pouco. Outra coisa, como a gente desloca grandes distâncias, nossos professores, por exemplo, vêm de todo o estado, né? A gente também pode, o professor virar um vetor também, né? Trazer a doença para a região e levar da região para a sua região, ou levar para a sua região. Então, é um problema, claro, né? Aqui é importante a persistência do coronavírus aqui nas superfícies, a gente vê ali que no vidro, né, ali glass, ele aguenta 4 dias, então imagine o vidrinho do seu celular, o vidro de uma porta, né, um recipiente de vidro. Na madeira aguenta 4 dias também, então um corrimão, um lápis, né, que você está usando. No aço ali aguenta 48 horas, então as torneiras, as maçanetas aí, de aço inox, né. Na luva, ó, a luva cirúrgica ali, 8 horas. Tá vendo aqui? É por isso que o enfermeiro tem que trocar a luva a cada procedimento, né? Para não contaminar um paciente com o vírus de outro, né? No alumínio ele aguenta menos tempo, porque o alumínio tem uma variação térmica maior do que o aço, uma estabilidade térmica menor, ele varia mais a temperatura, né? Então também é de 2 a 8 horas e mata o vírus mais rápido do que o aço, né? No caso dos plásticos, lá nossas carteiras escolares, nosso material, as embalagens, embalagens de alimentos, sacolas de mercado, né? 5 dias. Ó. No caso do papel, caderno, livro, né? 4 dias. Então tem que tomar os cuidados e é para isso que a gente tem protocolos de biossegurança que a gente vai estar explicando nessa aula e também nas outras, né? Desse modo. E finalmente a vacina, né? Então eu vou sensibilizar o sistema imunológico das pessoas para ele se defender quando receber um ataque real. Aqui uma charge da revolta da vacina, esse aqui é o Oswaldo Cruz, né? Dizia que era o doutor da morte, né? Que ele estava matando os velhos e houve até a revolta da vacina. Né? E na verdade a vacina da varíola conseguiu mesmo erradicar a varíola, que é uma doença séria, problema de saúde pública grande aí no começo do século XX, né? Então imagine que você aqui é esse pontinho verde, ó, e você pode nunca ter a doença sem nunca ter se vacinado. É possível, é só você se cercar de pessoas que também não têm a doença, né? Então a gente ouve essas teorias conspiratórias, né, que a vacina é só para gerar dinheiro para os laboratórios, que a vacina está implantando um chip para controlar a mente das pessoas e tal, né? Que a vacina na verdade é uma bomba relógio, é para eliminar os idosos, é a reforma da previdência, né? Da, e não, né? Agora sim, como é que você pode se contaminar sem conhecer ninguém que se contaminou? É fácil, é só essa pessoa conhecer alguém contaminado. Aqui é o vermelhinho, né? Então chega até você, né? Então a vacina consegue criar um círculo de imunidade. A vacina, na verdade, é um pacto social, né? Quando eu vacino meu filho, não estou só salvando meu filho, estou salvando os filhos dos meus amigos, né? Os filhos com os meus filhos convivem, pessoas até que eu nem conheço, por exemplo, lá o tio de um coleguinha de aula do meu filho, né?
E isso é importante, né, de a gente ter. Então, à medida que a gente tem a vacina e a gente está em uma corrida tecnológica, né, e biotecnologia para desenvolver vacina, temos aí umas 4 vacinas promissoras que eu espero que até o fim do ano seja aprovada, pelo menos uma, e vai ocorrer também que talvez a gente tenha que tomar vários tipos de vacina para se proteger durante um tempo maior, né, e dependendo do tipo de vacina também a logística de aplicação dessa vacina vai ser um pouco diferente. Então, ó, medidas gerais aqui para a nossa vida na escola, né? E na vida social também, lavar as mãos com água e sabão funciona muito bem, o álcool gel também funciona. O álcool gel é portátil, né? Mais fácil levar álcool do que levar água. Então, o álcool líquido também funciona, desde que ele seja o álcool 70, né? Mas o álcool líquido ele evapora mais rápido, ele também rouba mais a gordura da sua mão. Então, o álcool em gel ele funciona melhor e tem um tempo maior de duração. Tá? Evitar as aglomerações, aquela coisa do meio de feira, né? Então a gente está vendo agora umas cenas absurdas lá nas praias do Rio de Janeiro, já está começando a subir a curva de mortes lá do Rio de Janeiro novamente. Então cuidar, não achar que relaxar, né? E achar que está tudo bem, não aguento mais esse isolamento, né? E aí a gente se render à doença, né? Então evitar aglomerações. Praticar o distanciamento, né? Essa coisa de 1,5 m, não tá saindo por aí abraçando as pessoas, falando de pertinho, né? Higienizar os alimentos, os seus utensílios, né? No caso dos utensílios que você vai compartilhar, ou mesmo que seja só um utensílio pessoal, mas você usou, guardou, aí você lava a mão, depois pega o utensílio contaminado e se contamina novamente. Então ter higiene, a gente usa o álcool 70. No caso dos alimentos, a gente usa aqui a água sanitária, né? Uma colherinha para cada 2 litros, uma colher de sopa para cada 2 litros de água, e deixa ali 15 minutos o alimento. Esses alimentos que podem estar em banho, né? E posso usar também o álcool, né? O álcool 70 para higienizar embalagens e tal. E claro, usar a máscara, né? A máscara, a gente ouve muito isso, né? A máscara de pano, né? Para soldagem você usa essa máscara, para isso usa aquela outra, e aí para esse vírus mortal usa uma máscarazinha de pano, né? Ocorre que essa máscara, como ela não é certificada, a gente não tem garantia de que ela filtre tudo, né? Mas é melhor do que nada. A máscara já evita que você leve a mão no nariz, que você leve a mão na boca. Então, se você está contaminado, você não bota o vírus na sua mão, né? E se você não está contaminado, você não bota a sua mão que tem o vírus no nariz e na boca para se contaminar. Então ajuda muito. Na hora da conversa também a propagação de saliva, na hora de um espirro, de uma tosse. A própria conversa, né, propaga aqui gotículas que podem contaminar as pessoas, né? Então o uso da máscara aqui é muito importante, né? Em locais altamente infectados aí a gente tem que ter a máscara profissional, a N95, né? No caso de laboratórios, no caso de hospitais, né? Em sala de aula, a gente tem que ter o uso controlado do ar-condicionado. Se lembra que o ar-condicionado ele não recicla o ar, então eu posso ter ali um aumento da concentração de vírus no ar. Então a gente pode usar em alguns momentos, mas tem um cuidado de ventilação também. A gente vai ter demarcação no piso para filas, para posição de carteiras escolares, né? Então distanciamento demarcado. O uso individual de objetos pessoais, não está compartilhando lápis, borracha aí com seu colega, caderno, né? Mochila. Não largar a mochila no chão para depois botar em cima da mesa da nossa casa. Entrada e saída ordenada dos recintos aqui, no caso a chegada na sala de aula, a saída também, para a gente não ter aquele tumulto, né? O professor vai controlar isso, né? Ele pode sair pela chamada, vai chamando, a pessoa vai saindo, ou pode dizer, ó, agora sai essa fila aqui, pronto, saiu, agora sai aquela outra fila, né? E a gente evitar o acúmulo, né, das pessoas ali na porta, né? E também a eliminação do contato físico, aperto de mão, beijo, abraço, né? Que a gente chama de toque, né? E todo mundo usa máscara, né? Inclusive o professor. Então a mensagem final é que a gente continue se cuidando, tá? Que a gente não relaxe, não baixe a guarda. Queria dizer para vocês também não se deixarem entristecer, isso vai passar, mas a gente tem que passar reto, né? E ocorre também de pessoas
do nosso círculo mais próximo se contaminarem, né? Então a gente também saber lidar com isso não é fácil, é uma situação que nunca a gente viveu, né? E no meu caso aqui, a minha esposa é enfermeira, trabalha em UTI, né? Trabalha em área de risco e tem uma preocupação grande também, a gente não contaminar em casa os filhos, né? E a gente mesmo, então o cuidado rigoroso que ela está tendo ali, não se contaminou ainda, muitos colegas se contaminaram, porque é muito difícil você não se contaminar em ambiente de risco, né? E aqui em casa também ninguém ainda se contaminou. Espero que vocês também estejam bem de saúde aí, que estejam se cuidando. Não se iludam, tá? Não passou ainda. Não é momento de relaxar, não. É momento agora da gente se concentrar, né? Mas vamos vivendo, né? Vamos vivendo, vamos produzindo e vamos nos cuidando. Muito obrigado pela atenção.